Nós vivemos num país, por mais idealistas que sejamos, o país é capitalista. Então, eu acho que essa justificativa de mercado, então, eu penso que ela não agrada mais a minha sensibilidade. Doutor Anselmo Cariço, o senhor levantou o dedo e gostaria de fazer uma observação? Eu discordo frontalmente do nosso colega. Do Kleber. Meu colega é de aula. De aula, isso. Mas foi antes do nível universitário, né? Foi na preparação para o nível universitário. Né? Mas eu discordo frontalmente do Kleber, mesmo porque o Código de Ética, ele permite sim fazer a publicidade. Mas ele permite sim, doutor Anselmo, ele permite sim para dentistas. Quando a gente fala na publicidade, a publicidade é para o público, não é para o cirurgião dentista. Então o Código de Ética, ele permite sim fazer publicidade, ele permite sim falar dos avanços tecnológicos que a odontologia teve, ele admite sim fazer a publicidade em termos de procedimentos que hoje nós temos novos dentro da odontologia. Tudo isso ele permite. O que o nosso código não permite é o abuso mercantilista que quer se fazer com a publicidade. Um exemplo, na nossa lei fala que é proibido a publicidade de preços e forma de pagamento. Entendi. Por quê? Porque aquele que tem o dinheiro, aquele que é o cirurgião dentista, que tem a condição econômica de financiar o tratamento de outros profissionais, ele pode puxar toda a clientela para ele, mesmo se ele não for um bom profissional, mesmo e levando a sociedade imaginar que a facilidade, que a área da saúde, o importante é o custo, e não a relação de confiança que tem que ter entre o profissional e o paciente, que hoje está perdido. Não é hoje, só essa relação. O custo é importante. Num país como o Brasil, o custo é muito importante. Sim. E aí fica fácil carteirizar quando não se pode divulgar os custos. Não, mas aí a divulgação do custo, veja bem, quando a gente fala na divulgação do custo, há uma questão muito séria na saúde. Porque a sua necessidade é diferente da necessidade de um outro paciente. Eu não posso divulgar preço como se a coisa fosse estanque. E não é. A lata de cerveja de um supermercado é a mesma lata de cerveja no outro supermercado. Então eu vou fazer a concorrência da lata, da cerveja. Aqui eu vendo a 1, aqui eu vendo 99 centavos. O que nós não podemos permitir na área da saúde é que a relação de confiança, né, que tem que ter dentro da área da saúde e a individualização do atendimento seja colocada em segundo plano. O que é que está acontecendo hoje no mercado, tanto da medicina quanto da odontologia, é que o poder econômico chegou para fazer com que o cirurgião dentista e que o médico sejam escravos de planos de saúde e que o próprio cirurgião dentista e o próprio médico que tem poder econômico faça para a sociedade uma publicidade enganosa. Doutor Cariço, deixa eu colocar a coisa aqui, o Silvio Custom pode até me ajudar nisso aí, porque nós publicitários às vezes precisamos ter alguma coisa concreta para analisar. Está chamando o comercial ali, posso, depois dos comerciais, eu quero dar uma visão concreta para a gente chegar lá no ponto que o senhor está falando e entrar ali no acordo, que me parece que tanto o Kleber quanto o senhor tem razão em determinadas partes. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate dessa noite, um programa gravado devido à minha viagem de estudos e pesquisas à Nova Zelândia. Nós estamos falando dos limites da propaganda, publicidade de serviços odontológicos, por exemplo, que está aqui o presidente do Conselho Regional de Odontologia. Nós estamos fazendo mais guinada a esta área, mas outras áreas também. Eu quero agradecer o Laboratório Padrão, o Shopping Center Flamboyant e o Arroz Cristal, vários clientes que estão ajudando nesta minha empreitada. Bom, doutor Anselmo, no bloco anterior, eu quis traçar alguma coisa mais concreta aqui para o Silvio também me ajudar, porque nós publicitários às vezes precisamos de exemplos, nós estamos com dificuldade de entender as coisas, inclusive tem uma regra de publicidade que o Silvio conhece, o pessoal fala assim, se a sua propaganda não puder ser entendida por um menino de 13 anos, faz outra.
Porque ela precisa ser entendida por um menino de 13 anos e um gênio de 50. Mas, por exemplo, eu posso, um odontólogo qualquer, meu odontólogo, o Dr. Carlos Bandeira, pode dizer assim, doutor fulano de tal está atendendo na rua tal, número tal, com a clínica altamente estruturada, com equipamentos modernos, e ele é formado e pós-graduado nas seguintes especialidades, telefone tal, número tal. Eu posso pegar essa propaganda, fazer e pôr na televisão? Deve ser dessa maneira. É isso. Deve ser dessa maneira. Então, o Kleber, aqui o Silvio, me parece que esse lado do Dr. Calixto, não sei como que você vê, que o Kleber diz que num país capitalista é bom jeito. Aí eu vou pro seu lado, Kleber. O Kleber acha que pode ser assim e ainda falar assim. E além disso, nosso tratamento de canal custa tanto, o implante odontológico custa tanto. Nossos preços, nós somos melhores profissionais e com preços mais reduzidos. Sabe, Rosenval, antes da resposta do Silvio, porque a questão da minha leitura é de que eu acho falso a gente querer implantar em qualquer categoria profissional a questão de excluir o mercantilismo. Ou se faz o mercado, morre de fome. Aí fala, mas tem um código de ética por trás. Claro, é lógico que tem um código de ética. Tem uma postura profissional, tem uma postura pessoal, tem valores. O doutor Anselmo eu conheço desde a adolescência, eu sei que ele tem todos esses valores. Mas eu sei também que como profissional, a luta que ele empreendeu para chegar onde chegou, tem custos. É natural que ele cobre por isso. Mas me parece, deixa o Silvio responder, que eu quero depois acrescentar. Nós vamos debater mais. Me parece uma coisa, eu tenho um pouquinho de conhecimento de medicina, porque eu fiz quase um ano de medicina. Eu trabalhei como enfermeiro. Me parece, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, a retirada de um dente ciso, que é um procedimento quase que comum. Mas você tem procedimento de retirada de siso que você tem um complicador ali, que aquela retirada dá uma complicação, tem um nervo tríplice e vai por aí. Então, o preço que o sujeito pode cobrar de uma coisa que complica, uma cirurgia complexa, mostra o raio-x lá, uma coisa muito complexa, não pode ser o mesmo de um sujeito que tem um dedo do siso que está praticamente saindo sozinho. Então, acho que aí entra naquilo que o Dr. Calixto falou, não é uma lata de cerveja. Não sei, Silvio. Veja bem, eu agora de 14 a 16 de julho último participei em São Paulo do 4º Congresso Brasileiro de Publicidade, e que não acontecia há 30 anos. O último congresso aconteceu em abril de 1978. Um dos grandes assuntos da pauta do congresso foi exatamente a unificação dos vários códigos de ética que existem na nossa atividade. Sim. Então existe o Código de Ética dos Publicitários, que é o Código de Ética de 1957, existe o Código de Ética do Profissional de Marketing, existe o Código de Ética da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, existe o Código de Ética da Federação Nacional das Agências de Propaganda, enfim, nós temos uma infinidade muito grande de códigos de ética. E surgiu então nessa ocasião, durante o Congresso, a ideia de se unificar o código. Claro que, como é que seria feita essa unificação? A unificação seria feita da seguinte forma, não é o caso da odontologia, eu quero abrir aqui para dar um exemplo. Vão se manter os aspectos basilares de cada atividade e depois se abre para aquilo que é comum em todas as atividades. E eu concordo em parte com o que o Kleber fala, que o código de ética ele não pode ser anacrônico, ele não pode ser uma coisa antiga. Mas o código de ética dos odontólogos, ele é tão moderno que ele, por exemplo, ele proíbe ações que